Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Empresas com Propósito, o podcast Culturas e Times Fortes. Esse é o episódio número 18, estou aqui com meu amigo David, vou pedir para ele se apresentar. Meu nome é Guilherme Guimarães, CEO e fundador da Empresa com Propósito. E hoje, no episódio 18, David, vamos falar sobre cultura na construção de negócio em rápido crescimento. O que a cultura impacta na estratégia, no business, no crescimento dos negócios e principalmente nas empresas aí que estão crescendo e crescendo rápido. David, muito prazer, cara, te receber aqui, né? Sou admirador e fã do seu trabalho, a gente se conhece há pouco tempo, tem uma amizade pequena ainda, né? Mas a gente sempre está trocando ali e tentando falar sobre negócio, sobre estratégia, sobre cultura. Você é um cara também entusiasta desse negócio, apesar de ter um viés muito de estratégia, mas é impossível estratégia sem gente, sem cultura, sem falar de liderança. Então, cara, vai ser um prazer bater esse papo aí com você. Eu queria que você se apresentasse pra gente, conta um pouquinho da tua história para as pessoas que não te conhecem, conhecer um pouquinho quem é o David, o que é que ele tá e anda fazendo aí, ajudando essas empresas na construção de negócios aí sólidos, duradouros. Tu tem vários cases bacanas e vai ser um prazer a gente bater um papo sobre cultura, estratégia, construção de negócio. Fala Gui, fala pessoal, é um prazer estar aqui, até que enfim saiu esse podcast. A gente está tentando... Faz uns 6 meses já que a gente está costurando essa data aí. Essa agenda já há algum tempo e é muito bom porque nós dois somos admiradores e defensores de cultura como propósito, como diferencial competitivo, como estratégia de crescimento. E é muito bom a gente encontrar pessoas que têm a mesma filosofia de ajudar as empresas a se transformarem, se reinventarem e gerarem valor para a sociedade através das pessoas da cultura. E antes da gente entrar no nosso papo aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou David Ledson. Eu sou um apaixonado por educação, por pessoas, por negócios. Eu sou um empreendedor serial e gosto de dividir a minha história em dois grandes ambientes, né? Dois grandes cenários. Eu vim numa economia real, onde eu fui executivo na Votorantim, fiz um IPO na Loca América Frotas, fui executivo, gerente geral no Sesc de Minas, economia mista ali. E depois eu migrei para Simpla. Eu entrei na Simpla, a plataforma de eventos, tinham aproximadamente 20 pessoas e fui como sócio, CEO, até mais de 500 pessoas ali. Me tornei sócio não só da Simpla, mas da Movile, do iFood, de todo o grupo durante 5 anos. E depois eu fui ser sócio ali da Solids. E ali tem toda uma história, né, da captação de 530 milhões. Eu fui vice-presidente, uma das pessoas ali responsáveis, junto com a Lei, a Mônica e todo o time, de construir essa história linda ali em uma das maiores HR Techs da América Latina. Sou sócio de diversas outras empresas de tecnologia, sou advisor de empresa, conselheiro como Permaneu ali da Priscila e do Pedro Sobral, do Paulo Vieira, de empresas de laticínios, sou fundador da Garantia BR, né, e diversas outras empresas e estamos aqui para bater Da esse mentoria papo. também lá no... Sou mentor do G4 Educação, do também. Investidores VC. Então, o pessoal pergunta assim, David, como é que você coordena essa agenda? Você já viu? Esse é o meu segredo. Ou seja, tem toda uma logística para poder, obviamente, priorizar, olhar para as coisas certas. E hoje, confesso que está muito mais fácil de gerenciar a minha agenda do que quando era executivo ou vice-presidente. Perfeito. David, cara, assim, baita track record aí, histórico, né? E eu gosto sempre de começar pelo começo, né? Pelo início. Eu gosto de falar assim, o princípio é sempre maior do que o método ou do que o processo. Tem muita gente que não entende o princípio por trás das empresas que crescem, das empresas que são sólidas, das empresas que têm uma base forte para sustentar um crescimento rápido e das empresas que permanecem em crescimento e permanecem sólidas e grandes. Se tu fosse ter que explicar que princípio é esse, tu já foi executivo de vários negócios, já passou por empresas pequenas, médias, grandes, começou com ela grande, às vezes começou com ela pequena e fez ela virar grande, começou com ela, né? Tu já passou por economia real,
né, da nova economia. Então, é advisors em vários negócios hoje da economia real e da nova economia. Se a gente fosse começar pelo começo, né? Quais são os princípios que tu defende que fazem com que essas empresas consigam construir negócios sólidos, duradouros, que não pensem só em curto prazo, né? Mas que olhem para a geração de valor para as pessoas? Quando eu olho em retrospectiva, eu olho para o retrovisor, eu sou um felizardo, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar numa empresa que tem mais de 100 anos de história, como a Votorantim, e como não falar de uma cultura onde a empresa já tem mais de 100 anos de existência. Meu diretor lá, ele tinha mais de 20 anos de empresa e era um absurdo alguém sair da empresa, pedir conta. A pessoa entrava, ela tinha que ficar a vida toda lá, porque isso era a cultura. Você tinha naquela empresa ali o avô, o filho e o neto, todos numa mesma época trabalhando no mesmo departamento. Então você tem um almoço de domingo, as pessoas falando sobre a cultura da empresa, sobre o legado que é deixado, sobre os princípios. Isso é cultura. A gente olha muito para Netflix hoje, a gente olha muito para Google, para o Facebook, e a gente esquece que essas empresas ditas da economia real, mais tradicional, elas têm ali os seus valores, os seus princípios, os seus diferenciais competitivos. Eu lembro que em 2013 eu fiz um processo de trainee na Votorantim e foram mais de 30 mil candidatos para 11 vagas e só entraram 9 pessoas. E olha que coisa mais fantástica, né? Você ter a capacidade de atrair pessoas para que elas queiram ali fazer parte de um projeto gigante. Perfeito. Por outro lado, quando a gente olha para a nova economia, e eu tive o privilégio de estar em foguetes, né? Como foi a Simpla, como foi o iFood, como foi a Solids, estar no lugar certo, na hora certa. Empresa da nova economia já. Da empresas de nova economia, estar na hora certa, no lugar certo, mas com as competências adequadas para, de fato, conseguir participar da construção dessa história. E o diferencial competitivo, seja da economia, da nova economia e da economia real, são pessoas, são cultura, é o DNA. O que fez a diferença na Simpla, quando ela tinha 20, 30 pessoas, depois com 500? É os seus rituais, são os seus valores, são os seus princípios, é o seu jeito de conduzir os processos. Erra muito, quebra muito, mas entende ao longo do processo aquilo que faz sentido e vai aperfeiçoando. A Solids, ela vem se transformando de forma absurda em detrimento ali dos valores dos founders. A Mônica e o Ale têm um DNA muito forte, não só com pessoas, mas com cultura, com vendas, a proximidade com a liderança e uma forma de fazer as coisas acontecerem. Então, de fato, todos os cases, eu posso passar aqui a manhã toda contando para você vários cases. Foi a estratégia diferencial competitivo da Simpla crescer tanto, do iFood crescer tanto, da Solids crescer tanto. Sim, é parte. Mas essa estratégia, sem uma cultura forte, uma liderança comprometida com essa cultura para engajar e conduzir o time, talvez o sucesso não fosse o mesmo dessas empresas. Perfeito. E aí a gente vê assim, é uma estatística minha, né? A gente não tem uma estatística formal, mas eu costumo falar assim que todo empresário que ele abre o seu negócio, ele quer crescer, né? Mas quando a gente olha para o crescimento, ele é resultado, ele é consequência, ele não é o meio, né? Ele é um fim, ele não é o resultado objetivo, tem fases ali no crescimento. Hoje, quando a gente para analisar, 3 a 5%, talvez 10% das empresas hoje sabem o que é cultura e sabem a importância da cultura para o negócio, né? E aí, é uma analogia que eu gosto de fazer e contar essa história, essa metáfora, porque eu queria que depois tu comentasse um pouco mais sobre isso e até de forma prática, como que tu está tocando isso às vezes dentro dos teus negócios e dentro dos teus conselhos, talvez sem necessariamente precisar dizer os nomes, mas o que adianta, cara? Eu vejo muita gente pensando só em olhar da porta para fora, que é marketing, venda, crescimento, mas o que adianta eu crescer muito da porta para fora se eu não tenho uma base da porta para dentro para sustentar esse crescimento? O que adianta eu ter
a melhor estratégia do mundo. A estratégia ela é super importante para dar visão, para dar direção, para dar foco. O que adianta eu ter os melhores processos do mundo, que também são super importantes para alinhar conhecimento, tirar o conhecimento da cabeça das pessoas, colocar dentro da empresa, né? Nivelar processo de rampagem, auditar processos e melhorar processos, é tudo importante. O que adianta eu ter os melhores sistemas de gestão se eu não tenho as pessoas certas, né? Então, tu tá vendo aí empresas da nova economia, da economia real, enfim, pequenas, médias, grandes. Onde é que tu vê onde é que tu vê qual o princípio talvez que essas empresas estão errando e talvez o que ela está pulando de fases, né? Mas sempre tem uma fase mais base, mais fundação para sustentar, que tu acha que está impedindo essas empresas de crescerem mais? Um cenário atual do empreendedorismo e de construção de negócios. Qual é a leitura que tu faz disso tudo? Eu sempre faço essa reflexão e gosto dessa analogia, Gui, de um espectro do que, para você que está nos ouvindo apenas, imagina uma bola pequena. Essa bola pequena é o que você sabe. Uma bola um pouco maior é o que você não sabe. E uma bola bem maior é aquilo que você não sabe que você não sabe. E a mesma analogia eu faço com cultura. Às vezes a gente chega nas empresas, as pessoas elas não entendem que a organização é um sistema complexo, que não é só vendas e marketing. Porque se você olha só para vendas e marketing, não tem um produto de qualidade que é periodicamente revisitado, você vai começar a vender mal, vai começar a ter churn, vai começar a não ter recompra, você começa a ter problema nas vendas, você acha que o problema está na distribuição. E na verdade não é. Você precisa analisar operação, distribuição, produto e serviço, toda a parte de centro de serviço compartilhado. E o DNA, o coração disso tudo são as pessoas. Como que essas pessoas se identificam com a sua empresa, com a sua marca, com o seu negócio. Como que você garante que todos estejam alinhados na mesma direção, com o mesmo propósito, com as mesmas intenções periodicamente? Quais são seus rituais? Quais são seus valores, princípios? De que forma você vai fazer com que essas pessoas de fato se comprometam com o longo prazo? Não só com o salário no final do mês. E essa sua estatística do seu o seu índice de pesquisa, né? Fala assim, índice de pesquisa, Gui. Bem por aí. Ele tem uma validade, né? Eu vou fazer aqui uma chancela nele, que é o que eu tenho percebido na prática, de forma empírica nas organizações. Quando você pergunta o quão importante é para os líderes, para os founders, a cultura, eles não dão a devida importância que deveria dar para esse tema. E eles vão deixando a coisa acontecer. E eu sempre falo isso nas minhas aulas, nas mentorias. Se você não cuida da sua cultura enquanto líder, enquanto founder, enquanto executivo, alguém vai cuidar. E esse alguém pode construir uma cultura diferente da empresa que você, enquanto founder, gostaria de trabalhar. Imagina o quão frustrante é você, fundador, trabalhar numa empresa que você não gostaria de trabalhar porque não é a cultura que você se identifica. Eu acho que, aí pegando um pouco do teu gancho, até com as minhas experiências também, pra gente ir trocando aqui, né? A cultura, ela existe, né, cara? O grande desafio é que as pessoas não conseguem deixar ela clara e de maneira formal e trabalhar ela de maneira intencional. É formal, mas intenção. Quando eu tenho clareza, tenho a formalidade que é a cultura e tenho a intenção, e sou intencional, faço minha gestão e minha liderança olhando e baseado em cultura, eu consigo criar os rituais certos e, né, trabalhar para que essa empresa vá fortalecendo a cultura. Assim, que a maioria das vezes não acontece isso, acontece o contrário. E até, 20 funcionários, 30 funcionários ainda é um pouco mais simples. Por quê? Porque está todo mundo ainda embaixo da asa do dono, o dono que contratou todo mundo, o empresário contratou todo mundo, está todo mundo muito próximo. Mas e depois que passa de 30 funcionários? Acho que aqui é onde começa a ter os conflitos, né, David? Assim, depois de 30, começa a ter cargo de liderança. Não é mais você que lida com todo mundo, não é mais você que responde e faz one-on-one às vezes com todo mundo e tem seus rituais de liderança com todo mundo, não é mais você que contrata todo mundo, não é mais você que demite. E aí, cara, eu acho que é nesse exato momento de crescimento rápido de um negócio
Tem até uma estatística que fala que 75% das empresas que quebram no mundo são empresas que estão em rápido crescimento. Não são as empresas que estão desacelerando ou falindo. A empresa está crescendo rápido, porque quando eu cresço, eu preciso colocar o quê para dentro? Gente. Sendo que se eu coloco um monte de gente errada, desalinhada, desconectada, sem clareza, sem a minha cultura, sem o próprio... É como se cada um vai entrar e vai correr para um lado, e aí o gasto de energia e de esforço é muito grande, a ponto de os líderes começarem a criar, se isso não está claro, formal e intencional, os líderes começam a passar a contratar baseado na sua própria cultura, e a cultura vai se diluindo com rápido crescimento, a ponto do empresário, ele começa a ver e fala, cara, eu estou infeliz com a empresa que eu estou construindo. Até 20 funcionários era bom, mas depois que passou de 20, 30, 40, 50, já recebi esse depoimento de um cliente nosso, Guilherme, cara, eu tô crescendo muito, estou ganhando muita grana, a empresa está crescendo muito, mas eu estou triste, estou infeliz com a empresa e com a cultura que eu estou construindo. Ele é refém da própria empresa, né? Você não constrói uma cultura, você constrói feudos, grupos. E quando você vai entender a organização como um todo e uma organização sistêmica, você percebe que não há alinhamento, não há intencionalidade numa mesma direção. E essa dica do Gui é fantástica, porque quando você começa o negócio, Gui, até 30 colaboradores aproximadamente, não está escrito em pedra, tá, pessoal? Você é líder de negócio. Quando você é líder de negócio, você vê o todo mundo reporta para você, você consegue fazer um one-on-one periódico, você dá conta de cada e-mail que sai da empresa. A partir consegue daí, ter o controle. Você tem o controle. Ainda tem um controle. Você ainda, ruim, né? Minimamente porque quando controle. você é um líder de negócio, tem 30 pessoas abaixo de você, já não tá bom, já tá bom. ruim. Mas quando você começa a ser líder de líder, aí você precisa aumentar os seus rituais e melhorar o seu arcabouço de gestão. Porque agora você já não é mais líder de times. Você é líder de um líder que tem times. E você precisa garantir que esse líder replique a sua autoridade, a sua cultura, os seus valores, o seu direcionamento estratégico. E é mais difícil. Já viu o processo de comunicação? Uma coisa é eu falar com o Gui e o Gui entender, ir lá e executar. A outra é eu falar com o Gui entender, interpretar e passar para terceiros. E terceiros vão passar para outros grupos e vai desdobrando. É o chamado telefone sem fio. É isso aí. E a cultura forte, sólida, ela tem rituais que te garantem que essa mensagem chegue na ponta de forma mais consistente. E como é que a gente faz isso na prática, Gui? Tendo um planejamento estratégico. Claro, quando você para a sua organização e entende a direção, para onde você quer ir, quais são os seus indicadores, como que você vai operar, quais os produtos e serviços, quais as linhas de crescimento. E as pessoas esquecem de alinhar a cultura, que é o processo de comunicação e rituais, ao sonho grande do negócio. E aí vem as grandes falhas. Por isso que quando você está crescendo muito, você não preocupa muito com isso. Começa a doer, quebrar, ter turnover, começa a ter desvio ali, prejuízos, a pessoa, peraí, tem uma coisa errada acontecendo. Não. A sua cultura está uma cultura não aderente com o seu momento e crescimento organizacional. Perfeito. E que aí é onde desanda toda a estratégia. Não adianta nada você criar estratégia. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que qual que é a relação da estratégia com cultura, onde é que eles se diferenciam, por que eles são diferentes uns dos outros, né? E qual que é a relação de um ajuda o outro? Tu acha que são coisas diferentes? Tu acha que são coisas complementares? Tu acha que uma sem a outra vai? Qual que é o teu conceito e princípio? Porque eu vejo tu falar muito de cultura e de estratégia, né? Comenta um pouquinho mais sobre isso, David. Eu tenho minhas teorias também, quero contribuir depois, mas eu queria te ouvir primeiro. Falar sobre estratégia, assim, falar de cultura, não tem como, não se separa. Eu posso não ter clareza da minha cultura e executar a minha estratégia. E aí a execução dela vai ser ruim. E eu vou associar a execução ruim a diversos outros elementos. Como, por exemplo, o time não está batendo meta, a gente setou... Problema de comunicação, ritual... Não é isso. Você está tratando o problema, não a causa.
E a causa, na maioria das vezes, é esse desalinhamento cultural. Vários dos planejamentos estratégicos que eu participo de empresas que faturam bilhões a dezenas ou centenas de milhões, tem bons planejamentos. Eu faço uma revisão do planejamento, a tese está legal, a estratégia está legal, tem bons indicadores, mas a execução ela é ruim. Por que a execução é ruim? Porque a liderança não está engajada, não tem comprometimento, não tem um processo de comunicação claro, as pessoas não se identificam com as métricas ou diretrizes que aquela organização seta. E isso não é um problema da liderança do time. Na maioria das vezes, é uma falta de conhecimento dos founders, dos diretores, da importância da cultura para a entrega da estratégia do negócio. É intrínseco, pertencente os dois. Não tem como você fazer separadamente. Vai dar errado. É melhor ter uma estratégia boa e uma cultura sólida do que você ter uma cultura que você não tem ideia que existe, uma estratégia excepcional. Eu falo que é assim, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Agora, uma estratégia não tão boa, mas com as pessoas certas, cara, vai sempre explodir a concorrência. Vai. Né? E quem são as pessoas certas? São as que têm a cultura alinhada com você. O que eu mais vejo, não sei, eu quero te escutar e ouvir tua opinião, mas tu tá dentro de empresas de todos os portos, de todos os tamanhos. Eu acho que a dor ele passa a ser a mesma, é gente. Qual é o maior vilão que impede as empresas de crescerem hoje? É gente. Né? E aí, quando a gente olha para a gente, David, aí eu queria ter o ponto de vista sobre isso e como tu vê isso dentro das coisas, dentro das organizações. Dentro de gente, a gente tem os problemas técnicos e os problemas comportamentais. Sendo que o que eu mais vejo hoje é que a gente como líder, os líderes hoje, eles passam muito mais do que 50%, 60%, 70% do tempo deles só corrigindo o comportamento das pessoas e não a técnica. Então o problema das empresas hoje é com gente, o vilão é gente, mas o problema não é técnico, ele é comportamental. E como é que eu vou comportar? Assim, técnica se treina, se capacita, se desenvolve. Você paga um curso, uma mentoria. Tem muita gente sênior que está dentro da empresa que consegue ensinar. Mas o comportamento, vai tentar mudar o comportamento das pessoas do dia para a noite. Vai tentar mudar os valores e os princípios das pessoas do dia para a noite. E aí não funciona. E, cara, adianta eu ter a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas, com os comportamentos errados? Parece que quanto mais estratégia eu crio, quanto mais processo eu crio, mais as pessoas vão gastar energia para burlar esses processos e essa estratégia e nada funciona. Aquele slogan lá, né, do Peter Drucker, lá, que ele fala: a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu faço uma vírgula nessa frase do Peter Drucker, eu coloco a cultura come a estratégia no café da manhã, desde que você não tenha uma cultura. Perfeito. Ou seja, quando eu não tenho uma cultura, esquece. Você vai perder ali a sua estratégia para o seu time, para a cultura a qual você não cuidou. E esse é um dos maiores desafios. Hoje, quando a gente conversa com as lideranças, o problema, você falou muito bem, Gui, não está relacionado a método, a processo, a ferramenta. Está relacionado a questões comportamentais, inteligência emocional, tomada de decisão, entender de forma sistêmica como as pessoas funcionam. Quais são os códigos, quais são os rituais, quais são os combinados. O que eu costumo dizer toda vez que eu contrato uma liderança é: qual o alinhamento de expectativas no tempo zero? Quais são os nossos combinados? Vamos alinhar aqui, antes da gente começar, o que se espera, o que é permitido, o que é tolerado ou não dentro dessa organização, porque aqui a gente já começa uma relação limpa, que clara. São os do's e os don'ts, né? O que pode e o que não pode. O que é negociável e o que não é negociável. O que é mandamento e o que é pecado dentro da Bíblia, né? O que está dentro da Constituição e da lei, o que está fora. A Constituição Federal é a cultura do Brasil. A Bíblia é a cultura da religião católica e cristã. E quando você coloca de forma clara e objetiva para mim, no tempo zero, a regra do jogo, nós já sabemos. Eu já sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. O que eu posso fazer, o que eu não posso, o que é aceitável, o que é abominável. E você cria uma relação muito mais saudável e confiante. A gente brinca muito, tem algumas empresas,
umas que eu assessoro hoje, e que eles deixam muito claro nas redes sociais o tipo e o perfil de profissionais que eles aceitam e que faz sentido. E é muito bom para você que quer se candidatar para essa empresa, que você vai olhar para lá e falar assim, eu nunca trabalharia lá. Da mesma forma que vai ter pessoas que vão falar assim, cara, é meu sonho trabalhar lá. Sabe? E aí você alinha a expectativa já no tempo zero. E cultura é isso. Cultura é o que você atrai e o que você espere. Perfeito. E não tem problema em expelir aquilo que não está alinhado com a sua cultura. Eu queria trazer um ponto que você trouxe bem. Em todas as empresas que a gente fez um trabalho excepcional nos últimos anos, nós não tínhamos ninguém excepcional, fora da curva, gênio. Eram pessoas normais, pessoas com vontade, com fome, com desejo, alinhados a uma cultura de crescimento. Pessoas com os comportamentos certos, né? No local certo, na hora certa, e que estavam comprometidas com aquele projeto. E se conectavam com aquele projeto. E assim, não é só que só tinham pessoas assim, não. Tinham pessoas que tinham desvio em relação à cultura, que não estavam alinhadas. E em alguns momentos, você também pode desalinhar. Cara, não faz mais sentido esse projeto. É hora de eu procurar uma outra organização, um outro projeto, uma outra cultura pelo meu momento de maturidade, para minha ambição profissional e pessoal. Então, tudo isso faz parte do processo. A gente tende a olhar a cultura só para o lado da organização. E tá tudo bem. Você vai olhar e falar, eu quero fazer parte disso, eu quero continuar fazendo parte disso. E você, enquanto colaborador ou profissional, precisa olhar para as organizações e falar, esse momento meu se encaixa com esse momento da organização, com a cultura dela, com o DNA dela, e eu quero fazer parte disso. A gente vive um momento que é um momento... até, não vou dizer delicado, mas é um momento de mudança, né? A gente vê aí estatísticas que falam assim, 50% da força de trabalho vai ser até 2025 vai ser ocupada pela geração milênio. E a geração milênio é uma geração fortemente movida por propósito, não necessariamente só por grana, só por dinheiro. O dinheiro é importante? Mas eu acho que não é só isso que engaja as pessoas. A gente vê o quão as pessoas aí... eu quero ouvir tua opinião, David, estão infelizes, insatisfeitas, desengajadas, a rotatividade das empresas cada vez mais alta, está muito difícil reter gente hoje dentro das organizações. Às vezes está mais difícil ainda atrair gente boa. Eu brinco assim, cara, não é mais a gente que escolhe gente boa, é gente boa que escolhe trabalhar na empresa da gente. Concorda? Exato. Gente boa tem emprego pleno no Brasil, pô. Não falta espaço para gente boa com os comportamentos certos. 9 a cada 10 empresários que eu converso falam assim, cara, tá muito difícil encontrar gente boa. E eu falo, tá, mas quão boa é a tua empresa para tu atrair gente boa? Não adianta só dizer que tu vai pagar um salário, não adianta dizer que só tua empresa está em crescimento. Mas será que é só isso que engaja as pessoas? O que é engajamento? A gente vê que tem estatística que fala assim, 27% das pessoas que trabalham hoje no Brasil são engajadas. Cara, é muito baixo, é 1/4 praticamente das pessoas são engajadas. Como é que eu quero ter empresa crescendo, todo mundo comprometido, alinhado, se a rotatividade das empresas está lá em cima, se o engajamento das empresas está lá embaixo? E aí eu vejo que dentro das organizações, David, eu queria a tua opinião, cara, a gente faz muita coisa. Os empresários brasileiros eles são muito bem intencionados, pô. Eles fazem, às vezes, eles estão fazendo muitos gols dentro das empresas, fazendo muita coisa legal. Tem muitos, às vezes, tem intenções legais, né? Não tem só intenção ruim, tem muita intenção positiva. Sendo que, às vezes, o cara não sabe vender isso para atrair gente boa. Ele está vendendo como todo mundo vende a empresa. É um salário, é um benefício, é uma marca e não tem algo mais além. E engajamento não é razão, engajamento é emoção. Tem uma frase da Cris Junqueira lá e do Davi Vélez que eu gosto muito, que ele fala assim, cara, não vende salário, não vende produto nem serviço, vende cultura. Quando tu vendes cultura, os maiores líderes do mundo, eles moveram multidões, sei lá, desde Jesus Cristo até Hitler, através de suas visões de mundo, missão, crenças que ele tinha do mundo, né? Eles movem multidões. Quando você vende tua cultura, tuas ideias, teu sonho, tua visão, tu se conecta no nível mais profundo
com o ser humano possível, que é o nível emocional. Mas a gente hoje não está sabendo vender isso, apesar da gente... É como se a gente estivesse fazendo um monte de gols dentro da nossa empresa. Tem um monte de coisa boa que a gente faz lá dentro, mas não está não está sabendo sair para a torcida aplaudir o monte de gol que a gente está fazendo e para a gente minimamente criar uma grama mais verde do que a grama do vizinho, né? Porque, pô, se na minha estatística maluca aqui, eu estou falando que, sei lá, 95% das empresas não sabem o que é cultura, cara, a primeira empresa que começa a desenhar isso já vai ter uma grama um pouco mais verde do que a grama do vizinho, já começa a atrair mais gente. Não é só o salário, nem só a marca, nem é só o crescimento, né? Qual que é a tua leitura sobre isso? Vários elementos legais demais, né? A gente está vivendo uma época onde é a primeira vez na história onde as 4 gerações trabalham juntas. Então você vai ter ali tanta geração X, Y, Z, milênios, numa mesma época no mercado de trabalho. E as pessoas às vezes falam, a geração milênio é assim, é assado. Eu já trabalhei com pessoas ruins da geração X, da Y, da Z e da milênios. Ou seja, não é um privilégio da geração milênio não querer ou ter dificuldade com o trabalho. Imagina uma geração que entrou no trabalho no meio da pandemia. Ela não sabia o que era trabalhar presencialmente. Ela conheceu o trabalho remoto. Para ela, a realidade é essa. A nossa geração não. A nossa geração era 24/7 e quanto mais trabalhava, melhor era. E a gente tinha isso como aprendizado, como crescimento, como parte do DNA ali de querer fazer mais e era o caminho para se crescer. E não há nenhum demérito nisso. É parte do processo de formação da nossa geração. A geração Z e Millennial, ela teve uma outra formação do que é o valor do trabalho. Tem muito mais acesso à tecnologia. Agora com a inteligência artificial facilitando um monte de processos, ou seja, enxerga diferente essa relação. Por outro lado, as organizações elas não sabem comunicar o que é valor. E esse é o grande desafio cultural hoje. Tem muita gente fazendo muita coisa legal e você trouxe assim, você tocou bem na ferida. Às vezes eu visito algumas empresas fantásticas, Gui, fantásticas. Você olha e fala, cara, tem tanto benefício, tem tanta coisa legal nessa empresa, a cultura, a liderança, o comportamento das pessoas, a forma como ela lidar no dia a dia, e aí ninguém sabe. Só as pessoas que estão ali dentro. E às vezes nem as pessoas que estão dentro sabem de todos os benefícios, têm a clareza, porque a empresa não comunica nem para dentro e nem para fora. Não tem employer branding, não tem toda a parte de branding, de awareness. Tem empresa que está começando a sair agora para as redes sociais. Até então ela só divulgava vaga no LinkedIn. E quem, diga-se de passagem, usa o LinkedIn no dia a dia para saber sobre a cultura da empresa? Então, fica aqui uma dica sobre essa perspectiva. Da mesma forma que hoje as empresas contratam bons profissionais, hoje os profissionais bons estão pesquisando sobre as empresas. Em Glassdoor, Reclame Aqui, LinkedIn, Instagram, está entendendo ali se é o tipo de organização que eu gostaria de fazer parte. E as empresas não estavam preparadas para isso. Se você pega as empresas tradicionais, montadoras, siderurgias, empresas de logística, elas não estavam preparadas para a pessoa chegar no processo seletivo e falar, não quero fazer parte dessa organização, não me identifiquei com a cultura, com a forma, com o estilo, com os benefícios. Como assim? Eu sou o pagador, né? Eu sou o dono da situação. Você não tem o direito de não querer trabalhar comigo, né? E muda completamente a lógica do sistema. E é essa lógica de oferta e demanda. Por outro lado, Gui, eu vejo que existe um desafio também para olhar para a base da pirâmide de Maslow. Às vezes a gente vende muito uma perspectiva que é muito de middle management para cima e esquece que a base da pirâmide tem uma necessidade diferente da necessidade que os executivos têm. Então as empresas elas não estão sabendo só se comunicar em relação ao que se tem, mas saber o público com quem ela está falando. Então pensa numa empresa que é um call center, você tem milhares de colaboradores, não adianta eu ficar falando sobre trabalho remoto, benefícios, piscina de bolinha, cerveja, snacks, não é isso, cara. Eu preciso trazer ali bons benefícios, salário justo, né, férias,
ajustada, equidade, tem vários elementos que precisam ser ajustados dentro do processo cultural, de acordo com o contexto de cada empresa, de cada nicho, de cada mercado. Perfeito. Então a gente falou bem aqui sobre os princípios, né? Eu gosto sempre de começar, porque eu sempre falo assim, Nós estamos só esquentando o princípio ele é muito maior do que o método, né, cara? Quando a gente tem clareza de quais são os princípios, o método vai mudar, porque empreendedorismo, a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, né? O que adianta eu saber o método de marketing se o marketing muda a cada 2 meses, 3 meses, é uma coisa nova. Mais importante é eu entender o princípio por trás, né? Se os empresários eles conseguem entender o princípio por trás de um negócio, que não é só eu saber o trabalho técnico, é muito diferente de eu abrir uma empresa que faz esse trabalho técnico, é aqui onde entra as habilidades de gestão, de liderança, de estratégia, que escola nenhuma às vezes ensina isso, mas entendendo um pouco esse princípio, que a gente falou bastante sobre os princípios, né? Eu queria tentar ir para um próximo nível aqui, que é um nível de método. Acho que o ser humano ele está o tempo inteiro buscando formas de pegar atalhos, né? A gente como empresário está sempre buscando assim, cara, como que eu consigo fazer isso? Como que eu cresço mais? Como que eu atraio mais gente boa? Como que eu melhoro minha liderança? A gente está sempre buscando como. A gente faz um monte de mentoria, de aconselhamento, tá o dia todo na internet pesquisando, lendo, para entender o como. Tá? E aí, provavelmente você deve ter o teu como, que não necessariamente quer dizer que é o certo e que só tem esse caminho. Tem vários comos, né, que também funcionam. Mas saindo um pouco do princípio, entrando no método, se a gente fosse pensar num playbook, aí olha para tuas retrospectivas, olha para o que tu acredita e o que tu defende, né, na construção de negócio, para eu construir um negócio que ele seja sólido, que eu consiga, né, empreender, mas também ter vida, né, que eu consiga, porque crescer dói, crescer é bom, mas crescer não é gostosinho não, crescer dói pra caramba, mas saindo um pouco de princípio, entrando no teu método, qual é o teu playbook hoje para construção de negócio? Legal. Quando eu olho para as empresas a quais eu participei do crescimento de forma mais disruptiva desses negócios, seja a Simpo, a Solids, o iFood, a própria Garantia BR, o G4, existe ali algumas premissas que funcionam em todas essas empresas. Então, é comum para qualquer negócio. É comum. O primeiro ponto é esse, a gente entender que o que funciona vale a gente dar um pouco mais de atenção. Não adianta eu querer inventar a roda. Perfeito. Eu já sei que aquele formato e o tipo de borracha é o mais adequado para esse tipo Existem as bases e as fundações de qualquer negócio, de qualquer segmento, de qualquer tamanho. É meio que isso. Vai ter os seus elementos básicos. E o primeiro deles a primeira coisa que eu sempre faço é um diagnóstico. Eu começo entendendo qual o tamanho desse negócio, quanto fatura, como vem crescendo, quem são as pessoas por trás desse negócio, essas pessoas, quais são os valores, princípios, rituais, o que torna aquele negócio diferente. Diagnóstico. Quando você vai no médico, ele começa a te fazer perguntas antes de te sugerir medicamentos. Exame de sangue, raio-x. Você vai querer saber. A partir desse diagnóstico, Gui, eu entendo ali o estágio de maturidade da organização, o quão organizada ela é, quais são os elementos de cultura, valores, princípios, como é a atuação da liderança, dos donos, nível de autonomia, meios de comunicação, formas a quais ela tem o produto, o serviço, a operação, estratégias de crescimento e distribuição, aonde está doendo mais, o que está incomodando. Então, você vai fazendo o diagnóstico. A partir desse diagnóstico, eu começo a aplicar alguns playbooks que funcionam partindo da estratégia. Ou seja, qual o sonho grande? Se a gente estivesse falando com a sua empresa aqui, a gente ia começar entendendo, cara, qual é o seu objetivo? Qual a sua missão? Qual o seu sonho grande? Para onde você quer ir? Sabe? Quais são as suas, os seus, aquilo que te move? Eu falo que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né, cara? E a gente vê muitas empresas aí que é a falta de visão. Eu acho que falta da clareza da visão de onde você quer chegar é o primeiro passo para você. Qualquer caminho serve. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. E principalmente nas empresas que estão em rápido crescimento,
vai aparecer um monte de oportunidade, mas na maioria das vezes, será que é uma oportunidade ou é uma distração? Se eu não tenho uma visão clara, tudo vai ser uma oportunidade. Mas se eu tenho uma visão clara, muita coisa vai ser distração, né? Às vezes é isso. O essencialismo traz muito isso. Aquilo que não é o seu foco, te tira dele. Ou seja, olhe para as coisas certas. Mas eu queria citar um livro de 1856. E muito famoso, que muita gente já leu, inclusive que você já tenha lido, e que fala sobre gestão. Chama Alice no País das Maravilhas. E ele tem um diálogo de Alice com o gato, e ela fala assim, como que eu posso chegar? E o gato responde, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então, quando eu converso com um empresário, um empreendedor, e ele não sabe como vai ser os próximos meses daquele ano, estamos em agosto, ele não sabe como que vai ser até dezembro, ele não tem métricas, não tem número, ele não pensou 25, ele não está cuidando do negócio, o negócio está acontecendo por osmose, nós temos um problema. E isso denota muita cultura daquela empresa. As pessoas vão replicar esse comportamento, Gui. Elas vão olhar... A empresa é reflexo do dono. A empresa é reflexo do dono. Sem planejamento, foi uma empresa sem planejamento. Aí você quer cobrar planejamento da liderança? Quando você não olha para as métricas, não é comprometido, não cumpre com a palavra, não tem a comunicação clara, você quer que as pessoas do seu time repitam isso? Diferente disso? Impossível. Ou seja, o que você fala muito mais alto do que o que você me diz, do que aquilo que você me fala. Ou seja, as suas atitudes, elas gritam de forma a ensurdecer a companhia. Então, fique atento em relação ao que você fala tão alto que eu não consigo nem te ouvir. Né? Meio que isso. Exatamente. Né? E isso transforma o comportamento das pessoas dentro da organização. Então, dentro desse playbook, primeira etapa, diagnóstico e entendimento. Depois, calibrar ali o quão distante está a estratégia da cultura, da liderança, principalmente. Perfeito. O principal agente de transformação nas empresas é a liderança. Não tem como. Às vezes você fala assim, mas porque os funcionários estão desmotivados, as pessoas não estão comprometidas. É culpa sua e da liderança. Não terceirize a culpa. E isso é cultura também. Perfeito. A estratégia é onde eu quero chegar, né? Tem a ver com visão, é onde eu quero chegar e talvez o que eu quero alcançar. E a cultura, ela vem balizando como, né? Sem abrir mão de determinadas coisas. É como se fosse o guarda-reio das estradas. Beleza, tu quer chegar ali, mas não a qualquer custo, sem pegar atalhos. Né? Ele dá as barreiras do como. O que pode, o que pode, o que não pode. Tu pode chegar lá, mas sem sair dessas duas linhas aqui. Né? É meio que isso. E isso não é só para dentro, né? E a gente confunde muito a cultura na perspectiva de até o atendimento ao cliente. Ou seja, tem coisa que eu vou empurrar no cliente aqui algo que ele não vai usar, mas vai aumentar a fatura. Ali na frente esse cliente sai porque ele se sente coagido ou prejudicado, ou de alguma forma você está pensando muito no curto prazo, isso vai impactar no seu LTV, vai impactar ali na recomendação do cliente, vai aumentar o seu churn, e quando você percebe, é a cultura de um colaborador que tentou levar vantagem no curto prazo que impactou um cliente gigante. Deixa eu pegar um gancho aqui, porque a gente faz tudo no flow aqui, eu tenho uns insights aqui, eu vou fazer um parênteses aqui para depois tu voltar para o teu playbook, mas eu acho que é muito legal, porque dentro da tua história, me veio um insight aqui agora, na tua história tu fala muito sobre captação de investimentos, empresas que vão lá e captam fundos de investimento, IPO, tu falou muito sobre isso na tua história. E o quão a cultura, eu queria talvez te ouvir, né? O quão isso talvez seja atrativo ou menos atrativo a cultura em relação a isso. Vou te dar um exemplo. A gente tem um trabalho com um cliente nosso que, depois que ele fez o trabalho, ele é uma locadora de veículos. Ele está crescendo aí, tá dobrando ano a ano. E locadora de veículo é gestão de ativo, praticamente. Ele tem que saber fazer bem um ativo. Ele requer um capital intensivo financeiro para você estar comprando veículos, fazer gestão do veículo, fazer gestão bem do ativo e depois ir dobrando o tamanho. E aí, nesse trabalho que a gente fez de cultura, depois que a gente fez o trabalho de cultura com eles, eu falei, cara, coloca
a tua cultura, principalmente o que tu acredita, a tua visão, o teu sonho grande, os teus princípios, o que tu não abre mão dentro das tuas apresentações com esses bancos e com esses fundos. E aí ele estava fazendo a captação, ele é empresa auditada já pela PwC e tal, tem uma Big Four do lado, porque precisa de muita captação de recurso financeiro de banco e de fundos, né? E ele levantou um CRI agora, de acho que uns 120 milhões, se eu não me engano, de reais. E ele veio depois de um tempo me dar um feedback, falou assim: Guilherme, cara, tu não tem noção do que aconteceu quando eu comecei a colocar trabalho de cultura antes de mostrar minha DRE e meus números e que eu fazia uma gestão de ativo boa. Ele falou, o slide que a gente mais ficou tempo, que mais os bancos se prendem, que mais os fundos se prendem, é o slide da cultura, o slide que a gente passa mais tempo. E aí o fundo chegou para mim uma vez e falou assim, Nilson, o nome dele, fez: Nilson, se a tua empresa ela tá preocupada e focada e olhando para isso, é porque tu tá em um outro nível de maturidade. Aí, próximo slide, DRE positiva, né? Qual é a relação disso tudo com essas... Qual é a relação que tu vê, talvez? Pode até não ter relação, tá? Mas qual é a relação disso com as captações de investimento, com gerar mais atratividade, mais segurança para o investidor? Qual é a relação que tu vê disso com bancos, fundos de investimento e, enfim... É direta e essencial. É impossível hoje, tá? Vou ser bastante radical. Você hoje buscar um cheque de captação se você não tem um time sólido, coerente, que você explique ali quem vai tocar aquele projeto. Porque você está comprando um ativo ou investindo num ativo que precisa parar de pé ao longo do tempo. E quem vai fazer esse ativo parar de pé ou dar certo ou ter sucesso? São as pessoas. Então, quando você olha para aquela composição do organograma, as lideranças, a estrutura de como isso funciona ao longo do tempo, o tempo que essas pessoas estão engajadas, envolvidas nesse projeto, me dá a segurança necessária para eu falar, eu vou tomar esse risco e eu vou com vocês nessa jornada. Então, quando você olha e fala, peraí, eu estou investindo numa empresa que o David já participou de empresas tradicionais como Votorantim, Locamérica, participou da Simpla, da Solids, do iFood, da Movile. Poxa, o próximo cavalo que ele montar, ele não é o cavalo, eu quero estar com ele, porque tem alguns é o cavaleiro, né? hacks ali que possivelmente as minhas probabilidades aumentam. Então você é um risco é um jogo de probabilidade. Quando você conhece o time e vê a competência do time, e uma das etapas de qualquer fundo para investir é conhecer esse primeiro nível, é conhecer a estrutura, é conhecer a cultura, é saber a capacidade que essas pessoas têm de levar o negócio do ponto A para o ponto B. Ou a capacidade que esse founder ou líder tem e a clareza que ele tem de como ele vai construir o time, porque sem o time o negócio não vai funcionar. E esse é um desafio, tá? Eu brinco que eu sou advisor de casais, né? Em várias das empresas, hoje eu tenho 5 empresas que são casais, literalmente. A Mônica e o Ale é um casal, na Solid. Você tem diversos outros que eu posso contar aqui e falar, Pedro Sobral e a Priscila, o Paulo Vieira e a Camila. Então tem, assim, eu sou um imã. O Douglas é de Onara na Opens, que é um CXM de experiência super humanizado, com IA, muito legal. Casal, o Caio e a Tati. Ou seja, e às vezes eu falo, quando o fundo olha para aquela estrutura, não é porque é o casal, mas não o casal por si só. Se aquele casal tem a consciência, ou aqueles founders têm consciência do time que está sendo construído abaixo dele e da sucessão dessa estrutura. O problema não é ser casal. Não invisto em empresas de familiar. No final do dia é o como essa empresa está sendo estruturada, gerida e trabalhada culturalmente para que esses elementos não sejam percebidos na gestão, no dia a dia e no longo prazo do que ela se propõe a entregar. Perfeito. E aí, beleza. Fazendo esse parênteses, volta para o gancho lá que a gente fez. Esse é o grande desafio, né? 9 a cada 10 empresários que eu conheço, tem dificuldade com gente.
né? 91% dos desligamentos, quando a gente vai ver no Brasil, são causados pelo comportamento. Então a gente demite, contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. E eu quero entrar no teu playbook, cara. Qual é o teu playbook para construção de culturas e times fortes? Que eu acho que é o grande foco aqui desse podcast. Como é que tu constrói cultura e com base, ou se é o inverso, como é que tu constrói cultura para atrair times fortes ou como é que tu constrói times fortes para fortalecer tua cultura? Como é que tu usa qual é o playbook que tu usa e qual é o como que tu pode, o método, obviamente a gente não vai entrar no método, no como, né, mas pelo menos quais são as etapas macro que tu consegue trazer aqui pra gente? Alguns elementos legais aqui, né? Falei sobre o diagnóstico, a gente explorou bem. Eu gosto de fazer uma SWOT, e a SWOT sempre, sem exceção de aparece em fraqueza, contratação de pessoas. Uma grande fraqueza. Gente. Seja retenção, seja desenvolvimento, seja reconhecimento, seja engajamento. Sempre, sem exceção. Todas. Podem analisar todos os seus cases aqui, você vai ver que... Problemas comportamentais. Cara, não tem jeito, é uma fraqueza. E aí, muitas colocam até em ameaças isso. Ou seja, poxa, não é só uma fraqueza, eu tenho um problema gigante aqui, que se eu perder o desenvolvedor principal, e o que você está fazendo para reter? Ele não tem aderência à cultura, você não tem um pacote de benefícios claros, ele não tem razões para ficar aqui e você está com medo com razão. Ou seja, o segundo bloco, entender esse framework, faça uma SWOT. Entenda ali pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, mas grande parte da resolução disso que você tem como desafio vai se dar por boas pessoas estando com você. E aí, o que normalmente eu gosto de caminhar? Eu gosto de ter uma tese mais clara. Qual que é a direção? Qual que é o sonho grande? Qual que é a estratégia? A partir dessa estratégia, eu posso usar um framework como um BSC, um Balanced Scorecard, e por perspectiva, seja financeira, de mercado, de processo, de pessoas, na estrutura de pessoas, eu preciso responder como eu vou resolver todos os outros alicerces ou perspectivas. É aqui que eu olho e falo, como eu vou convencer as pessoas a fazerem parte desse sonho, a comprarem comigo esse projeto, a transformar essa organização na organização que eu gostaria de ter no futuro. É porque estratégia não é só sobre perspectiva financeira, né? Não. Esse é o grande problema hoje. Esse é o grande problema hoje. Quando você para analisar como é que os empresários estão fazendo gestão e planejamento dos seus negócios. É só meta de faturamento e de lucro. Você olha? Eu quero saber quanto que vai ser no final Todo mundo sabe qual é o faturamento. Todo empresário sabe qual é o faturamento da empresa. Mas e os outros indicadores? Tão complexo quanto comandar uma empresa é pilotar um avião, pô. Eu estou pilotando um avião olhando um indicador só. Olha o tamanho, a quantidade de índices, indicadores, botões, o que tem dentro de um cockpit ali para o piloto conseguir minimamente comandar um avião. E eu acho que é aqui onde entra, né? Eu gosto muito dessa perspectiva e é uma tese muito forte que eu tenho, que a perspectiva financeira, que é onde todo empresário está olhando e planejando seu negócio, ela é consequência de eu deixar o meu mercado satisfeito com as minhas soluções. Então é consequência, é fim, não é meio. Que aí é exatamente o que você está falando quando vem um BSC lá. Então tem uma perspectiva financeira, mas ela é consequência da perspectiva de mercado. É o cliente satisfeito que vai gerar o retorno financeiro. O mercado satisfeito é consequência dos meus processos internos estarem rodando perfeitamente. Perspectiva de processos. Né? Mas quem que faz os processos? São as pessoas, que é a última perspectiva, que é a perspectiva de pessoas. Ela é o alicerce. Que é o alicerce, mas tem a base, que é a fundação. Né? Que aí o planejamento estratégico não entra, mas é a metodologia que eu trabalho, é o método que eu tenho. É que eu digo assim, cara, mas as pessoas certas, elas vêm com a cultura certa. Então a cultura, ela entra, se eu fosse pensar, o meu framework, eu acho que a gente está muito alinhado nisso, mas a cultura, ela é a base para eu atrair as pessoas certas. As pessoas certas e eu saber medir, ter indicadores, saber conectar isso. Vai ser mais fácil as pessoas certas fazer os processos funcionarem, vai deixar o mercado e o cliente satisfeito, consequentemente o retorno sobre o faturamento. E isso acontece. Todo esse sistema, ele acaba se
conectando e fluindo. Quanto mais sólida a cultura, mais pessoas boas, melhores processos, mais cliente nesse mercado, mais receita. Só que o que as pessoas fazem? Ignoram tudo para baixo e falam, vamos vender mais. Como? Não importa, vender mais. E isso vai gerando uma anomalia organizacional que corrigir dá muito mais trabalho, sabe? Se você, quanto antes você entende e começa a trabalhar isso e começa a dar atenção, não só para essa manutenção, que cultura é algo que precisa estar sendo olhada, é o ar, cara. Você tem que estar respirando ali todo dia. Se você não olhar para isso, alguém vai olhar. O que eu mais vejo, aí eu não sei se tu percebe isso também, mas eu gosto de contar sempre em formato de metáfora e analogias, né? Mas quando a gente pega essas empresas que estão crescendo, cara, é igual um navio grandão, assim, né? Não é a água do lado de fora que vai afundar a empresa, é a água de dentro. Então não é o crescimento da porta para fora, é o crescimento da porta para dentro. É a água que está dentro que às vezes vai afundar o navio. Eu consigo construir um prédio sem a fundação? Não consigo, cara. Então o prédio vai ficar de pé e vai crescer rápido sem a fundação? Não vai. Eu tenho que ter a base, eu tenho que ter a fundação para ela dar sustentação para o crescimento. Não adianta eu começar a montar um prédio pelo telhado, pela casa, que é o que todo mundo está buscando. É marketing, é venda, mas não adianta eu crescer da porta para fora se eu não consigo ter uma sustentação e uma base para crescer da porta para dentro. Que é o que normalmente acontece. Por isso que eu falo, cara, faturamento, lucro, caixa, crescimento é consequência, é fim, é resultado. Às vezes tu não está tendo isso, quando tu vai ver é porque, sei lá, está em algum dos outros níveis para baixo, que tem alguma coisa desestruturando ali embaixo que não consegue sustentar as outras coisas de cima. Né? E isso é muito interessante porque a pessoa vende muito, mas tem muito churn. A empresa está vendendo muito, coloca muito cliente para dentro, mas tem muito churn. É um balde furado. Ou seja, é um balde furado. Ela não entende. Ela fala, poxa, a gente está conseguindo vender, atrair bons clientes, mas não estamos mantendo. Por quê? Porque não tem um bom onboarding, não tem um bom ongoing. Isso é o quê? Pessoas treinadas, processos bem feitos, entendimento de uma estratégia que de fato faça sentido para a organização. David, cara, quase o quê? Deu 1 hora já de papo? 58 minutos. Cara, se deixar a gente não para de falar. Mas assim, eu queria que você deixasse sua mensagem final aí, né? Do que você, talvez, uma mensagem final aí, do que você acredita de todas essas experiências, vendo isso, com esse tema de culturas e times fortes. Deixa essa mensagem final aí para as pessoas que estão assistindo. Deixa teu Instagram também, para as pessoas te acompanharem. E o David falou muito de diagnóstico. Eu quero deixar um presente também aqui para você. Né? Aqui embaixo vai ter um QR Code. E nesse QR Code eu quero te dar um presente de fazer um diagnóstico da tua empresa, junto com o meu time, numa call ao vivo, do que é que falta para a tua empresa criar culturas e times fortes. A gente vai tirar uma fotografia, é o mesmo raio-x, é um exame de sangue, e vai te dar um plano de ação do que é que falta para a tua empresa ter culturas e times fortes. Se você está assistindo a gente no Spotify, ainda não segue a gente, segue a gente, dá uma moral, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, né, David? Que também estão sofrendo, estão em crescimento e sofrem de problemas congênitos. Mas se você também está no YouTube e vendo aí por vídeo e ainda não segue a gente, já corre lá, já segue a gente, porque toda segunda-feira sai um episódio novo, a gente falando sobre business, negócios, crescimento de negócio. Não tem como crescer sem cultura e sem gente boa. David, para a gente finalizar, queria ter o recado final, cara. Qual que é, dentro de tudo isso que a gente conversou, para as pessoas que estão te assistindo, que são empresários, que estão em rápido crescimento, qual que é a principal mensagem final aí que você queria deixar para essa turma aí, de tudo que a gente conversou hoje aqui? Bom, pessoal, um papo incrível sobre cultura, sobre gestão, sobre liderança, sobre estratégia. Foi bem legal, mas no final do dia... A gente nem falou sobre liderança, que eu queria entrar em liderança, mas 58 minutos a gente não falou. Dá 3 podcasts fácil aqui, né? Mas no final do dia a gente está falando sobre pessoas. E pessoas sempre buscam um conceito de sucesso. O que é sucesso para mim, para o Gui, para você? E sucesso é você fazer aquilo que você disse que faria. Ou seja, ser comprometido com você mesmo, com os seus propósitos, com as suas intenções. É ter intencionalidade nas suas ações que, consequentemente, as coisas irão acontecer para você e na organização. Então, tome as rédeas aí do seu negócio, da sua vida, que as coisas tendem a acontecer. Esse é o episódio número 18, o episódio
cultura e para a construção de negócios estratégicos. Queria falar alguma coisa? Não, só se você quiser me encontrar, todas as minhas redes sociais é David Ledson. Boa. E é mais um episódio da Empresas com Propósito. A gente está criando a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo e não necessariamente as melhores empresas do Brasil, mas as melhores empresas para o Brasil. Né? Empresas melhores geram um país melhor, um futuro melhor. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, Davidson. Um abraço, pessoal.